para mim. Hoje nós vamos fazer a mesma apresentação do livro de Apocalipse, tá bom? Está aí o texto. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Todos sabem, Apocalipse, o último livro da Bíblia, desse conjunto de livros que é a Bíblia, que são 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento, ao todo 66 livros. O livro de Apocalipse, ele é um livro que ele está dentre aqueles que são menos livros da Bíblia, né? Então, há um interesse muito pequeno, e as razões elas podem ser diversas. Pode ser pela dificuldade de compreensão, porque as pessoas têm dificuldade de compreender, ou quem sabe até mesmo pelo receio que as pessoas têm de enfrentar, ou de ler, ou de ver a aplicação que isso pode ter nas suas vidas. Mas enfim, é um dos livros, menos livros da Bíblia, é o Apocalipse. Falam também de Levítico e Obadias, né? São os menos livros. Mas fica feliz quem lê, ouve e guarda, né? Apocalipse 1:13. Então o Senhor já dá uma indicação aqui que nós poderíamos realmente ser mais bem-aventurados com a própria leitura do livro de Apocalipse. Essa expressão aqui todos já leram, né? Nada deve ser acrescentado ou retirado. As pessoas usam essa expressão como se ela se referisse à Bíblia. Então, as pessoas olha, nada pode ser acrescentado, nada pode ser retirado da Bíblia, mas essa mensagem, ela se refere ao livro de Apocalipse. Como eu falei, são 66 livros da Bíblia. Então, aqui nós temos um livro que foi escrito numa época diferente dos demais livros. Então, quando ele diz que nada deve ser acrescentado nem retirado, ele está se referindo à mensagem do Apocalipse. Declara todas as palavras deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, está falando do livro de Apocalipse, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, referindo ao livro do Apocalipse, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Essa referência não é uma referência em relação à Bíblia, mas em referência ao livro do Apocalipse, né? Significado da palavra Apocalipse, né? Nós temos aqui então um prefixo, apo, e temos aqui o calipse, né? Vamos ver a origem então aqui do apo. O prefixo a, em grego, significa para fora de, para longe de, retirado de. Assim, até nós podemos usar como exemplo, apóstolo, né? Mesmo prefixo. Enviado para fora, enviado para longe. Apostasia. Apostasia vai ser o quê? Retirado do povo de Deus, para fora da igreja. E aqui no caso aqui, Apocalipse, né? Nós vamos ver aqui o calipto, né? O calipto é sombra. Quem já não conhece aqui o eucalipto, né? É o que? Boa sombra. Boa sombra, o eucalipto, boa sombra. Então agora nós podemos aqui juntar, né? O apo mais o calipse, o calipse vem do calipto. Vamos juntar aqui, olha aqui, nós temos aqui, qual o significado? Para fora da sombra. Fora da sombra, no claro, aquilo que está às claras, o que está revelado. Então nós temos aqui, Apocalipse, na verdade, vai ser o que? O significado revelação, que é exatamente o que diz logo no primeiro versículo. Revelação de
Jesus Cristo. Então a palavra revelação acabou se tornando então o nome do livro. Então Apocalipse é para fora das trevas, para fora das sombras. Então ele é aqui então o estar na luz, o estar às claras, a revelação. Bem? Agora nós vamos ver aqui o autor, o local, a data e o modo, né, como essa revelação foi recebida. Autoria. Vamos aqui, revelação de quem? Jesus Cristo. Mas recebeu de quem? A revelação de Jesus Cristo que Deus deu a quem? A Jesus Cristo. E ele enviou o seu Anjo. para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, Deus aqui consegue para Jesus que por meio do anjo entrega a revelação para João. Quem é o autor? Quem é o autor? Deus. A revelação, ela vem da fonte primária, que é Deus, entregue a Jesus Cristo, que por meio de um anjo traz para João, que é quem deveria escrever. Olha só, João, o último dos apóstolos, ele recebeu a revelação. Ele recebeu a revelação de Jesus por meio de um anjo. Até aí fica claro? Então, olha aqui, local, só. Eu acho importante isso que o Solon falou, porque a gente fica, não, João, pensando numa coisa, ele achou por bem escrever, não. Foi bom você ter explicado que a revelação veio entregue por Deus e Deus escolheu o quê? Um redator, né? Isso. Mas a fonte primária é de Deus. Lembrando sempre que a inspiração da Bíblia não é psicografia, entendeu? Então não é alguém de olho fechado, Deus falando e ele vai, né? Não, é uma inspiração. Nesse caso aqui nós vamos ver inclusive que veio, a revelação ela veio por meio de ou um sonho ou uma visão. Nós vamos ver aqui agora, entendeu? Então olha só, o local onde que esse livro então teria sido recebido e escrito. Então aqui, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava onde? Na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus, então estava preso, era uma prisão romana, né, de segurança muito confiável, e estava lá então João por causa da palavra de Deus, né? É até bom lembrar, irmãos, às vezes quando o Senhor ele fala na palavra sobre visitar as pessoas presas, vocês acham que ele estava se referindo a quem? As pessoas presas por causa do Evangelho, né? Tem problema de você visitar o Escadinha, o Fernando de Beira-Mar, não tem problema nenhum de você visitar essas pessoas e tal, mas a Bíblia, quando ela fala dos que estão presos, porque ela está se referindo àqueles, como Pedro esteve preso, né? Paulo esteve preso em Roma, numa casa, recebia visita, né, constantemente. Então, na verdade, essa atenção com os prisioneiros, em primeiro lugar, e eu vou mostrar aqui para vocês, a Bíblia é escrita para a igreja, ela é escrita para os servos. Então vamos ver aqui, João, né, recebeu a revelação de Jesus por meio de um anjo na ilha de Patmos. Então ele recebeu a revelação na ilha de Patmos, mas olha só, ele enviou o seu anjo, nós vimos isso aqui, para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Então João, ele recebe a revelação e agora a missão dele é dar um testemunho daquilo que ele viu. Então agora ele tem que relatar o que ele viu. E o anjo diz para ele aqui, escreve no livro que você vê. Escreve no livro que você vê. João recebeu a revelação na ilha de Patmos e deu testemunho do que viu. Quem escreveu? João. Tem certeza? Alguém escreveu para João, que Quem escreveu? Será que ele tirou para alguém escrever para ele? Não, olha só. Será que ele tirou? Olha só, eu não estava lá, né? Tá certo? Então, agora eu vou trazer algumas informações para vocês pensarem. Vocês mesmos decidem. João, ele era dos apóstolos o mais analfabeto.
Ele escreveu depois que foi para Éfeso, quando chegou em Éfeso. Ele era, vamos dizer assim, a pessoa. Então, o livro dele, mesmo original, ele teve que ser muito arrumado, não no português, mas no grego. Por quê? Porque ele era muito. Então, o que eu não estou dizendo que não foi João que escreveu, hein? Não estou dizendo que não foi João. Eu estou dizendo o seguinte: que João, ele tinha pouca condição de escrever e o lugar que ele estava, Sem recursos. não era favorável também. Tinha mais de 90 Mas anos. pelo menos o texto oral foi dele, né? Ele recebeu a revelação. João recebeu, ele recebeu, tinha a função de dar o testemunho e o anjo falou para ele escrever. Eu acho. Agora, quando o anjo falou para ele escrever, ele disse assim: olha, dá um jeito de registrar tudo que eu vou te passar. E eu vou repetir, eu não estou dizendo que João não escreveu. Eu estou dizendo o seguinte, que João, ele teria uma grande dificuldade para escrever um livro com as figuras tão complicadas como foram as que ele viu. Pode falar. Estima-se, né, segundo os estudiosos, que nos tempos do Novo Testamento, a taxa de analfabetismo era de 80% a 90%. Então, dos homens. Dos homens. Porque mulher, nem pensar. Entendeu? Então, quando eles falam da taxa de analfabetismo, dos homens. Porque as mulheres eles compreendiam. O rabi, ele não se sentava jamais para ensinar uma mulher. Eles diziam como hoje: é melhor jogar no lixo do que ensinar para uma mulher. Jogar no rio. Assim, Jogar no rio. A Torá do que ensinar para uma mulher. Que a mulher é um animal falante. Então é isso mesmo. Não, irmãos, escribas eram uma classe, né, religiosa do judaísmo, uma classe que era, tinha vamos dizer assim, um patamar considerável dentre os judeus. Por quê? Porque eles eram hábeis na escrita. Então, tanto eles liam bem, como eles escreviam bem, eles eram muito importantes exatamente por conta do privilégio que eles tinham de ter o conhecimento, a facilidade tanto de ler, como de reproduzir livros. Então, e no caso dos judeus, eles eram exímios reprodutores. Se eles estivessem escrevendo e eles errassem, eles pegavam e começavam de novo. Eles tinham que ser perfeitos na transposição daquilo. Então, quem escreveu, eu não sei se foi João. O Senhor mandou ele escrever, o anjo mandou ele escrever. Mas eu consigo afirmar que João teria condições de escrever e o livro saísse da forma bem organizada, como saiu, bem escrita, como saiu. E onde foi que ele escreveu? Onde ele escreveu? Ele estava preso. Ele era um prisioneiro lá. Será que um prisioneiro teria assim tantos recursos e benefícios? Isso. Né? Ó, gente, não vamos fazer barulho aqui não, porque João está escrevendo ali, né? Está ocupado, né? Aí João levanta e diz: olha, por favor, estou precisando de mais um, né? Mais um papel, mais uma peça aqui para poder. Acabou a tinta. Será que João, um prisioneiro de Roma, teria essa condição? Mas Paulo não escrevia carta? Paulo escrevia. Paulo, ele era, primeiro porque ele era muito culto. Ele já fazia parte da nobreza de Judá. Ele era benjamita, da tribo de Benjamim. E ele era cidadão romano. Então Cidadão romano, ou seja, devia ser uma pessoa já bem rica, porque senão não teria um título de cidadão romano. Aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da época, ou seja, ele não ia perder tempo com qualquer um. Gamaliel Tinha alguns privilégios por ser cidadão na prisão. Então Paulo, ele tinha toda a condição de escrever. O que eu estou falando é que João não tinha uma condição favorável para escrever. E muito menos na ilha de Patmos. O que pode... Eu não estou dizendo que ele não escreveu lá, que não foi ele que escreveu, eu estou dizendo o seguinte: é possível, e eu acho, do meu ponto de vista, mais razoável, que ele tenha recebido essa revelação muito próximo, porque Deus sabe de todas as coisas, muito próximo na hora dele sair.
E aí, assim que ele saiu, ele então procurou alguém, porque, irmãos, João tinha muitos discípulos. João foi pastor de grandes igrejas, ali na região da Ásia. Então, é possível que ele tenha saído, e ele já tinha quase 100 anos, irmãos. Pense a facilidade que você tem hoje com o computador, como que o João, coitado, ia ter essa facilidade que a gente tem de escrever um livro desse aqui de 22 capítulos, né? Então, ele pode ter recebido a revelação, ele recebeu a revelação na ilha de Patmos, às vésperas de sair, saiu com tudo muito claro ainda na mente dele, chamou lá um ou mais de seus discípulos mais habilitados, disse: olha, agora vamos registrar. E pode ter sido registrado assim, não na ilha de Patmos, mas em outro lugar, e não por João, mas por algum de seus discípulos. Tudo bem? Agora olha só, livro de Apocalipse. Aquilo que não está escrito, a gente não deve fazer nenhuma afirmação, concorda? Como que eu vou afirmar uma coisa? Primeiro que eu não estava lá, e segundo que não está escrito. Eu estou aqui deduzindo, pelas circunstâncias, tudo bem? Até pela advertência que você fez, que alguns não pegaram, que chegaram depois, que se você retirar o que está escrito lá, será retirado. Se você acrescentar... É uma ameaça, você não acresce nada, seriam acrescidos para é o jeitinho que eu passei. Tá certo? Esse livro foi um livro que Deus teve um especial cuidado, dizer: olha, não mexe em nada, não acrescente nada, não tire nada, deixe desse jeitinho. Ah, mas essa imagem, essa figura aqui está muito feia. Deixa do jeitinho que eu passei, entendeu? Então vamos para frente. Quem escreveu? Onde? Né? Estamos aqui a pergunta e você decide. Bom, a data da revelação. Irmão, Policarpo foi um mártir que viveu aqui, ó, no primeiro, segundo século, né? Policarpo, ele tinha um discípulo que é Justino, que viveu aqui entre 670. E também, não posso afirmar, mas os reformadores fazem. Os reformadores são aquelas pessoas que são oriundos lá do tempo da reforma. Então, estou excluindo a Assembleia de Deus, entendeu? Estou falando dos reformadores, Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista e outros diversos, que são estudiosos da Bíblia há muito mais tempo do que nós. Então, os reformadores, eles dizem também que Irineu foi discípulo de Policarpo. Eu já li Irineu, discípulo de Justino. Mas os reformadores dizem que Irineu também, olha só, dava para ele ter vivido como o João também, não dava? Entre 130 e 159, né? Então os reformadores, eles devem ter alguns escritos que possam, né, fazê-los levar a essa certeza. Mas enfim, olha só, eu tenho então, Policarpo foi um discípulo de João. Policarpo e Irineu eram, segundo os historiadores, eles eram outros cultos, né? Eles eram, inclusive, por exemplo, tanto o Justino aqui, o Justino era um filósofo. Ele era um filósofo, né, que já estava ali acostumado com a arte da dialética, dos epicureus. Então ele era um filósofo. Então isso aí foi um grande ganho para a igreja. Você pegar uma pessoa que sabe pensar, sabe raciocinar, que tem uma visão crítica das coisas, sabe, né, usar a dúvida para o aprendizado. E ele se converteu e ele ficou maravilhado. E aí ele teve como discípulo Irineu, que talvez também tenha acompanhado Policarpo, mas o fato é o seguinte: Irineu, discípulo de Policarpo, eu estou afirmando aqui porque eu li isso dos reformadores, né? Afirmou o seguinte: o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse no reinado de Domiciano. Domiciano é em torno do ano 96 depois de Cristo. Então, quando foi que João recebeu a revelação? Em torno, por aí, entre 95, 96, por aí. No dia do Senhor, eles dizem: não, isso aqui é uma prova de que os cristãos do primeiro século,
eles não guardavam o sábado, mas eles guardavam o domingo como um dia separado para si, né, buscar a Deus, tá certo? E eles chamavam então o dia de Senhor, e o João usa isso, ó, no dia do Senhor, então no domingo, achei-me ele no Espírito. Olha só, eu por enquanto eu não vou fazer nenhum tipo de afirmação sobre o que seria no Espírito, mas, né, foi o modo como ele recebeu. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: não foi em carne. Tudo bem? Não foi em carne. Da forma como eu enxergo, e até por conta de outros textos, na medida que a gente for desenvolvendo o estudo, vocês vão vendo, mas eu entendo que ele recebeu ou por um sonho, que é mais provável, do que até mesmo por uma visão. Ele não estava em carne, ele não subiu em carne, foi lá no céu e viu tudo aquilo, viu? Não, ele recebeu essa revelação, essa mensagem, tá certo? Agora, por questões que eu só vou tratar mais lá para frente, é por isso que eu não estou dizendo aqui que subiu vamos dizer assim, uma alma descolada do corpo, não estou falando isso. Então, mas você pode pensar do jeito que você achar melhor, tá certo? Mas o que eu posso afirmar é o seguinte: ele não foi em carne. Tudo bem? Então vamos para frente. Né? Destinatários. Para quem o livro do Apocalipse foi escrito? Eu acabei de falar para vocês: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus. Para quem o livro do Apocalipse foi escrito? Para quem? Para os servos do Senhor. Para os servos do Senhor. E olha só, escreva um livro que você vê e envie estas 7 igrejas. Então, olha só, primeiro ele diz que ele recebeu aquela revelação para mostrar para os seus servos. E agora ele diz: quem são os servos? É a igreja. E eu vou mostrar depois para vocês, porque no nosso próximo encontro eu vou falar sobre as figuras. Primeiro eu vou falar sobre as figuras do Apocalipse, e depois eu vou falar sobre os números. Porque o grande problema que nós temos hoje com as interpretações de Apocalipse são exatamente a teimosia de você querer desconsiderar a forma que o livro foi escrito, por figuras e por números representativos. E as pessoas querem pegar as coisas de modo descritivo. Não dá. Quem tentar fazer interpretações do livro do Apocalipse de forma descritiva não vai chegar ao ponto da loucura. Irmãos, tem muita gente que chega nesse ponto da loucura, tá certo? Então olha só, destinatários, o livro foi escrito para a igreja. Eu vou explicar depois, inclusive, vou falar bastante sobre o número 7. O número 7 e o que ele representa, mas eu já posso afirmar aqui: foi escrito para a igreja. Escatologia, quem sabe o que significa escatologia? Está lá em Mateus. Estudo dos últimos dias, dos últimos tempos. Tá, então vamos lá, é isso mesmo. Então olha só, do grego, né, essa palavrinha bonita aqui, que significa fim último, que nós transliterando aqui, ó, escatom. Escatom significa fim, último, e o sufixo logia todos sabem, biologia, estudo da vida, né? Não é assim? Então olha aqui, ó, se eu juntar escatom mais logia, estudo do tempo do fim, estudo das últimas coisas. Escatologia é o estudo das últimas coisas, tá certo? Então o livro do Apocalipse, ele é um livro escatológico. Ele é um livro que ele vai apresentar a figura das últimas coisas. O livro do Apocalipse, a gente pode dizer que ele é inteiramente escatológico, mas a Bíblia, ela não tem só o Apocalipse com parcelas e partes escatológicas. Olha só, nós temos porções escatológicas. Onde? No Velho Testamento, no livro de Isaías, né? Nós vamos ver quando a gente chegar no milênio. Nós temos porções escatológicas no livro de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias e de Daniel, que dizem que é o pequeno Apocalipse. Agora, o livro de Daniel trata só das últimas coisas? Não, só um pedaço final. Então nós temos porções escatológicas. O livro do Apocalipse, ele é inteirinho escatológico. Ele aponta para o fim, mas
nós temos outros livros com porções escatológicas, inclusive no Novo Testamento. Mateus 24. Mateus 24 é uma porção escatológica dentro de um evangelho. Nas cartas, por exemplo, 1 e 2 Tessalonicenses, tem muitas porções escatológicas. Coríntios 15, que fala da ressurreição, tem muita porção escatológica. Tudo bem até aí? O que faz a Bíblia diferente de outros livros religiosos? Por que não o Alcorão? O que faz a Bíblia diferente do Alcorão? A Bíblia é profética, é um livro profético. Exatamente, na mosca. O que faz a Bíblia diferente de qualquer outro livro religioso é que ela consegue tratar de coisas futuras e acertar. Entendeu? O que está na Bíblia é história, né? Tem a história. Estou dizendo, é história futura, com certeza. Tudo. E nós vamos ver isso aqui no livro de Apocalipse, que ele não é um livro somente para o futuro. Ele é um livro com base no passado e ele é um livro para o futuro. É como o Geraldo falou. É só uma história, ou quem sabe só uma doutrina, só um ensinamento, mas o que faz a Bíblia diferente para dizer assim, isso aqui realmente só pode ser de Deus. Por quê? Porque em 800 anos de Cristo, aproximadamente 700 anos, Isaías vai e descreve Jesus. Salmo 22 descreve Jesus na cruz. Então você tem a Virgem dará à luz a um filho, do Egito chamei meu filho. Você tem inúmeras passagens que mostram o futuro e o futuro completo. Jesus, isso aqui, ó, tá vendo esse tempo maravilhoso aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Uma profecia logo imediata e que remete também para o futuro. Mas vejam, pastor, aquela pedra de Daniel foi jogada semana e derrubou a estátua. Né? Aquilo ali é incrível, os tempos históricos, né? Os períodos. Aquilo ali é incrível. A própria profecia que foi decifrada na parede do Palácio Belsazar por Daniel. Falou do futuro. Hoje você está liquidado. Você foi contado, pesado, achado em falta. Então a Bíblia, ela é diferente de qualquer... Por que eu decidi crer na Bíblia? Exatamente porque ela contém informações que só Deus pode saber. Não teria como uma pessoa, irmãos, como uma pessoa que viveu 800 anos antes de Cristo poderia ter uma precisão para se acertar uma coisa que aconteceria, né, tanto tempo depois? Então a Bíblia, o que ela faz diferente de qualquer... Então olha só, o diferencial da Bíblia, profecia, para quem? Já falei, né? Para nós, para a igreja. Para quando? Aqui é a questão. Para que época? Olha só a informação que eu tenho no livro do Apocalipse aqui, ó. Eu sou aquele que vive. Que vive, está vivo? Está vivo? Presente, não está? Mas estive morto. Ele está falando do passado. Mas estou vivo para todo o futuro. Então aqui ele falou, olha só, no livro ele falou do passado, do presente e do futuro. Olha de novo aqui, ó. Eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Eu vi um cordeiro que parecia que estava morto e agora está vivo. O que aconteceu com esse cordeiro? Ele ressuscitou. Então ele falou, olha só, ele falou da morte, falou da ressurreição, e o livro do Apocalipse ainda chega ao ponto de falar do ministério de Jesus e a falar também, por exemplo, da própria ascensão de Cristo, porque no momento, logo no início, Jesus já está lá no trono, lá com os anciãos e tudo mais. Então olha só, na verdade o livro do Apocalipse ele é para um presente. Eu coloquei presente contínuo porque é o seguinte, ele era um livro para o presente da igreja primitiva, é um livro que é para o nosso presente e que vai ser o presente de quem estiver vivendo amanhã. Então ele é para o presente, fala do passado e se refere ao futuro, mas é para hoje. Sou aquele que vive e estive morto, né? Então olha só, as profecias são para o presente, sobre o tempo do fim e tem base no passado. Como eu falei, ó, tem informações sobre a primeira vinda, sobre o ministério, sobre a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Então elas são aplicáveis, as profecias são aplicáveis aos servos do presente e para a igreja do momento, que é o que eu vou explicar quando eu falo das 7 igrejas.
Porque essas 7 igrejas, elas existiam e não faria o menor sentido. João, o Senhor está mandando, escreve essas igrejas e entrega lá para as igrejas, para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira. O que eles iam fazer com uma coisa que eles não conseguissem entender e não dissesse a respeito a nada do que eles estivessem vivendo? Então, essas cartas foram feitas e dirigidas e elas falavam, e vocês vão ver, uma vez eu falei que até da igreja de Pérgamo, vocês perceberam que tem muitas coisas que são da realidade deles, para a igreja do momento. Então, esse gráfico aqui, nós vamos estudar ele até o final, né? Mas olha só, o Apocalipse, ele conta uma história que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. E olha só como Deus faz referência a Ele próprio. Eu sou o que era, eu sou o que, e eu sou o que há de vir. Ele diz, eu sou completo aqui, ó, no passado, no presente e no futuro. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Então, toda a história do livro do Apocalipse, ela está entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Tudo bem? É lógico que os dispensacionalistas, né, vão ficar sem entender isso agora. Depois vão entender, né, porque eu vou falar sobre as teorias, inclusive a dispensacionalista. Mas olha só, do jeito que eu vou passar para vocês aqui com uma informação adicional toda a história do Apocalipse, ela se passa entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, passado, presente e futuro. Tudo bem? Ficou agora até mais claro. O Apocalipse é uma mensagem de esperança. Porque, irmãos, quando essa carta foi escrita, a igreja, ela estava sofrendo, algumas igrejas estavam sofrendo mais do que outras. Por exemplo, a de Esmirna, muita perseguição. Então, naquele tempo, um tempo de perseguição por parte dos judeus, perseguição por parte, né, também do Império Romano, porque o Império Romano aceitava bem o judaísmo como uma religião autorizada a funcionar. Mas o cristianismo tinha um problema. Por quê? Porque o cristianismo, ele falava de um rei que era Jesus. E os judeus se aproveitavam disso para poder dizer, olha só, eles estão desprezando César. Então, isso causava uma certa repugnância por parte do Império em relação à igreja. O que acontece então? É um livro que vai trazer para essas pessoas, mesmo para essas pessoas que estão sendo, ser fiel até a morte. E eu vou contar para vocês da forma que vocês serão honrados, a bem-aventurança de vocês. Então, por isso, ele é um livro que fala muito da esperança. Felizes os que leem, felizes os que ouvem, felizes os que guardam. Irmãos, quando eu for falar do 7, eu vou falar isso aqui também, ó. A palavra felizes, bem-aventurados, né? Feliz, é uma palavra que é repetida 7 vezes no livro todo. 7 vezes no livro todo. E eu vou mostrar para vocês uma relação também de expressões que são repetidas apenas 7 vezes no livro. Que aí vocês já vão entender que há realmente uma questão entre um número e uma significação. Tudo bem? Mas olha só, irmãos, esse livro é importante. Nós precisamos ler, precisamos ouvir sobre o que ele tem a nos dizer. Mais do que isso, nós precisamos guardar. Não é entrar por aqui e sair por aqui. A gente precisa guardar. Tá certo? Então, olha só, eu nem comecei ainda a falar sobre o Apocalipse, mas eu só estou mostrando algumas características do livro. Tudo bem? Eu acho que é só.